Boa noite, galera. Estamos de volta. Começamos nossa última semana do ciclo de palestras do VTEX. Hoje com o excelentíssimo doutor Alexandre Schmadec, que vai nos trazer grandes novidades, muito conhecimento. Espero que vocês curtam bastante. Eu estou bem empolgada hoje. O doutor Alexandre, que aceitou gentilmente fazer essa live com a gente. Ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem especialização, mestrado e doutorado pela USP. Ele foi certificado pela AOVET Internacional nos níveis básicos, avançado e master. Ele é instrutor da OAVET. Ele é revisor de revistas científicas aqui no Brasil e no exterior. Tá? E tem mais de 300 palestras apresentadas no Brasil e América Latina. Coordena os cursos de pós-graduação em cirurgia e ortopedia da Anclivepa. Ele é sócio proprietário do CIEV e sócio proprietário também do IOCVET em Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente tenha um momento muito legal hoje, com bastante aprendizado, bastante conhecimento aqui. Doutor Alexandre. Obrigado, Helena. Obrigado pelo convite. Queria agradecer imensamente a você, ao Douglas, ao Chu, a toda a equipe da VTEX, não só pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mas pelo brilhante trabalho de vocês e já de antemão agradecer e dizer o quanto é bom você confiar 100% na equipe e no laboratório que eu mando as minhas amostras e, assim, de olhos fechados, saber que o resultado lá é confiável. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa experiência. Nós é que agradecemos ter essa parceria tão legal, doutor. Então, hoje o doutor vai falar sobre osteomielite, né? Vai dividir um pouco desse conhecimento. Enquanto ele vai preparando a palestrinha dele, eu vou dar alguns recadinhos, né? Eu estou bem feliz que tem bastante inscritos já no nosso sorteio. Então, não deixem de acessar o nosso link que está na bio, tá? Do Instagram, aqui do VTEX. Acessem lá, acessem o site, façam a inscrição de vocês. Esse feedback que vocês estão nos dando está sendo muito legal e quem sabe vem aí um novo ciclo de palestras, a gente está bem emocionado e bem empolgado com isso, então vamos curtir que essa interação, essa curtição que está rolando, que a gente está aproveitando bastante, eu acho que isso é bom para todos os lados e só tem a acrescentar a medicina veterinária. Vamos lá, doutor. Então, começamos com a nossa palestra então, de osteomielite com o doutor Alexandre Schmadec. Show de bola. Todos me escutam? Tá tudo certo? Só me dá um feedback aí, Helena, tudo beleza? Então tá jóia. Vamos começar. Esse é um tema extremamente interessante, né? E muito discutido, muito conversado, palestras, congressos, porque existe uma gama muito grande de tratamentos quando você fala de osteomielite, né? Então, cada um tem a sua receita do bolo e a gente tem que entender o que é o racional em cima desse tema, né? Porque a gente nunca gosta de ter um paciente com osteomielite e a grande verdade é que quando a gente tem um caso desse é sempre muito desafiador, né? Então, já de antemão, queria mostrar esse artigo que foi lançado agora no mês passado, né, no American Journal of Pathology, que traz um pouquinho desses conceitos atuais, né, no tratamento da osteomielite, né, o que a gente tem de novo e o que a gente tem que apostar em termos de resultado, né, o que a gente vai conseguir em termos de melhores resultados. Tá? Então, em cima desse artigo, e eu gostaria de dividir ele com vocês, é que a gente vai conversar na noite de hoje. Então, a osteomielite é um processo inflamatório, né, normalmente infeccioso, né, e a gente sabe que em pacientes humanos chega a ser 75% dos casos relacionados a estáfilo, né, e você tem estáfilo e estrepto muito presentes, né. Então, algumas outras bactérias podem estar presentes também. Geralmente a gente tem bactérias gram-negativas, né, a gente tem
algumas vezes bactérias anaeróbias, mas a grande maioria dos pacientes está relacionada a essas duas bactérias, né? Quando a gente tem isso transportado para a veterinária, né, muitas vezes a gente tem uma porcentagem muito parecida. Então, o que a gente vai trabalhar hoje é com basicamente com essas bactérias e com essa forma de osteomielite, né? Porque a gente sabe que a osteomielite ela pode vir por três formas. A gente vai ver ao longo da apresentação que existe a forma hematógena, né? Então, a inflamação e a infecção acontecerem por via hematógena, a infecção acontecer por via traumática, e geralmente a gente tem as fraturas abertas, né? Como exemplo disso, e por via iatrogênica, né? E essa talvez seja o principal ponto dessa apresentação de hoje, né? O que a gente vai mais focar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho em cima de todas elas, tá? Então, quando a gente fala da patofisiologia, né, as bactérias elas chegam à superfície óssea, né, por via hematógena, por via traumática ou por via iatrogênica. A via hematógena é muito mais comum em pacientes humanos, né? Na veterinária ela é um pouco mais difícil de acontecer. Nós temos muito mais a via traumática, né, das fraturas abertas, e a via iatrogênica, tá? Essas bactérias, né, principalmente Staphylococcus strepto, elas se aderem aos tecidos moles, né, se aderem ao osso ou aos implantes metálicos, e é isso que a gente tem que entender, né, o implante metálico como um carreador dessas bactérias, né, ou como um mecanismo de adesão dessas bactérias. Então, elas podem se formar, né, elas podem se agregar e se multiplicar criando abscessos, né, ou criando o que a gente chama de biofilme, né, um glicocálix, que vai fazer com que essas bactérias elas se tornem mais resistentes aos tratamentos, tá? Esse biofilme é de difícil penetração de antibiótico pela própria redução dos níveis de oxigênio que ele promove e pela redução da circulação que ela promove. Então, é muito difícil de um antibiótico chegar até essas bactérias por conta dessa formação desse biofilme, né? E esse biofilme ele também se forma pela matriz extracelular e por proteínas e polissacarídeos das próprias bactérias mortas. Então, por mais que a gente consiga atingir uma certa porcentagem das bactérias, ela usa desse material da própria bactéria como uma forma de defesa. Então, sempre quando a gente tem uma osteomielite com formação desse biofilme, a gente tem uma dificuldade ainda maior no tratamento dessa osteomielite. Quando essas bactérias fazem adesão ao osso, né, elas causam um aumento da apoptose, né, uma maior morte celular programada e um aumento da atividade osteoclástica, ou seja, se eu não tiver um ambiente favorável para a cicatrização óssea, a osteomielite ela vai fazer exatamente o efeito contrário. Ela vai fazer com que a gente tenha perda, lise óssea e perda de massa óssea, né? Esse é um desenho esquemático que tem exatamente naquele trabalho que eu citei, né, no primeiro slide, que são as formas como a bactéria se encontra na osteomielite, né? Então, em formas de abscessos, né, em forma de um aglomerado, né, de um agregado bacteriano, ou fazendo a própria adesão ao osso, ou fazendo adesão ao implante metálico. Então, sempre que a gente pensar em osteomielite, a gente tem que pensar na forma de combater essas bactérias de todas essas formas, né? E isso causa, né, no paciente o que a gente chama dessa retroalimentação negativa, né? Quanto mais infecção eu tiver, mais eu vou ter a formação do biofilme, mais eu vou ter absorção óssea, e quando eu tiver absorção óssea, eu vou ter instabilidade do implante. Quanto mais instabilidade no implante, maior foco de infecção, maior absorção óssea. Então, isso um alimenta o outro, e a grande verdade é que eu preciso combater essa retroalimentação negativa para a gente tentar tratar a osteomielite. Se eu não bloquear essa tríade, eu não vou conseguir reverter esse quadro.
Então, né, como eu falei, a osteomielite por via hematógena, o que a gente tem de mais comum, né, o que a gente lembra de cabeça são as discoespondilites, né, discoespondilite por estáfilo, por estrepto, por brucela, por, enfim, né, algumas bactérias que a gente encontra, né. A osteomielite ela pode ser por via traumática, e aí a gente está falando principalmente das fraturas abertas, né, e a osteomielite por via iatrogênica. Na osteomielite por via iatrogênica, que é o que a gente vai focar um pouco mais, né, na apresentação de hoje, a gente pode ter duas formas, né? A chamada forma aguda da osteomielite, que ocorre imediatamente pós o ato operatório, ou da osteomielite crônica, né? Então, existem casos em que você, depois de meses, até anos após a realização da tua osteossíntese, você pode ter, é mais raro, mas você pode ter a osteomielite instalada. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais se preconiza remover os implantes após a consolidação óssea, né? Porque a própria presença do implante lá pode cronicamente levar esse paciente a apresentar algum sinal de osteomielite. Então, alguns pontos chaves, né, que eu acho fundamental a gente trabalhar, e nós como veterinários, como cirurgiões, como ortopedistas, a gente tem que levar muito isso em consideração, né? Quando a gente está trabalhando com osteomielite. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é a questão do fator paciente. Ou seja, existe uma diferença muito clara entre o que é contaminação e o que é infecção, né? Você pode ter um tecido contaminado, mas não necessariamente você vai criar um processo infeccioso por conta disso. O organismo do paciente tem que ser capaz, ou ele é capaz, de debelar infecções abaixo de 1 milhão de bactérias por grama de tecido, né? Então, esse é um ponto de corte muito importante, tá? Se eu tenho uma infecção maior do que essa, aí sim se eu tenho uma concentração bacteriana maior do que essa, aí sim eu tenho um processo infeccioso. E aí, um dos pontos importantes que a gente tem que levar em consideração é a saúde do paciente, mas tudo que envolve o processo cirúrgico em si. Eu tenho que entender que uma cirurgia ortopédica, ela tem que ser considerada como uma cirurgia limpa. E não necessariamente eu preciso ficar fazendo 5, 7, 10 dias de antibiótico nesse paciente num pós-operatório. Quem teve a oportunidade de ver a live do professor Cássio, que ele falou no início do mês agora, exatamente sobre o tema, ele mostrou alguns dados super interessantes, e um deles é que, perdão, com 5 dias de pós-operatório, ou seja, com 5 dias que você aplica cefalexina no paciente, ou administra cefalexina no paciente em pós-operatório, você já tem bactéria resistente à cefalexina no trato intestinal. Ou seja, se eu estou fazendo uma cirurgia limpa, não tem necessidade de eu fazer antibiótico no pós-operatório. O antibiótico no pós-operatório é muito mais para a gente ficar com aquela consciência tranquila de que não vai ter a infecção, aquela infecção que eu posso ter causado, do que efetivamente por conta do fato de estar fazendo uma cirurgia ortopédica. Então, é muito mais seguro que eu faça um processo de antissepsia adequado desse paciente, e meu particularmente, do que tentar fazer ou compensar alguma falha minha durante esse transcorrer do ato operatório, fornecendo ao meu paciente o antibiótico, né? Esse é um ponto fundamental, e essa é uma mudança de paradigma que nós, cirurgiões ortopedistas, temos que ter, né? Nós muitas vezes deixamos toda a parte de antissepsia, toda a parte de asepsia, os cuidados que a gente tem que ter de lado em prol de 5 ou 7 dias de antibiótico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente reverter, realmente mudar essa chave. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que fornecer o melhor tratamento a esse paciente, né? E não fornecer um antibiótico para compensar uma possível falha nossa, tá? Então, onde a gente falha, né, na verdade? Onde a gente comete erros, né? O processo de asepsia como um todo, ele precisa ser revisto, e esse é talvez o ponto, quando a gente fala de osteomielite iatrogênica, esse é o principal ponto que deve ser revisado, né?
o processo de asepsia ele começa pela antisepsia e escovação das mãos, né? Hoje já existem técnicas muito mais, técnicas e produtos muito mais apurados e muito mais efetivos para a gente fazer a antisepsia das mãos do que aquilo que a gente aprendeu lá no milênio passado de ficar com aquela escovinha na mão esfregando até esfolar a mão. Então, a gente precisa rever o básico, o elementar, para que a gente consiga fazer um controle maior de infecção de sítio cirúrgico. Tá? Uma das coisas que eu vejo, né, e eu sou um curioso de Instagram, porque muita gente coloca os seus casos, os momentos operatórios, né, eles postam no Instagram. Muitas vezes eu vejo o avental com que o cirurgião tá operando, né? E esses aventais, embora eles sejam aventais descartáveis, né, eles são aventais, esses que eu estou mostrando, são aventais com uma gramatura muito baixa. E para que serve o avental cirúrgico, na verdade? O avental cirúrgico é uma barreira entre você e o teu paciente. Se eu tenho um avental com uma gramatura muito baixa, que muitas vezes é difícil até de ser esterilizado, porque esse avental em alguns momentos ele até derrete, numa esterilização por calor úmido, se eu tenho um avental com uma gramatura muito baixa, qual é a possibilidade que eu tenho de fazer translocação bacteriana entre eu e o meu próprio paciente? Né? Então, existe uma chance muito grande de você estar contaminando o teu paciente pelo teu próprio avental. Então, um dos pontos que eu acho que vale a reflexão, né, na nossa antisepsia, é com que material a gente está trabalhando, né, com que material a gente está entrando para dentro do centro cirúrgico. Isso é um ponto importante que eu acho que vale ser citado. Né? Um outro ponto muito legal, e aí a gente tem uma gama de trabalhos científicos que comprovam isso que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um aqui de 2007, né? Mas na verdade são N trabalhos, né? São relacionados às luvas cirúrgicas. E olha só que interessante, né? Se a gente for dar uma olhada a fundo nesse trabalho, ou nesses trabalhos, olha só que dados importantes a gente tem. Né? As luvas cirúrgicas têm, em cirurgias ortopédicas, nós temos uma taxa geral de 15,8% de perfuração de luva ortopédica. Né? Quando a gente usa duas luvas, você tem, em média, né, o que cita esse trabalho, mas em média você tem uma perfuração de 22% da luva externa e uma perfuração de 3% da luva interna. Então, quando a gente vai trabalhar com cirurgia ortopédica, principalmente quando a gente já sabe de antemão que a gente vai trabalhar com implantes pontiagudos, como pinos, ou quando a gente tem fraturas em que você tem um elemento ósseo pontiagudo, um bisel, né, para você trabalhar, é interessante a gente trabalhar com duas luvas. Você protege o seu paciente, né, quando você trabalha com duas luvas. Claro, não é porque a luva furou que você está contaminando o seu paciente, ou que você está infectando, está provocando um processo infeccioso no seu paciente. Claro que não. Né? Desde que você tenha feito todo o processo de antisepsia de maneira adequada, basta você trocar a luva que isso é resolvido. Né? Mas é uma forma de proteção. Quando a gente trabalha, quando a gente sabe desse número, é uma forma de proteção ao nosso paciente que a gente pode facilmente dar. Né? E olha que dado interessante, 1% das luvas tem perfuração anterior ao procedimento. Ou seja, de cada 100 cirurgias, né, uma conta de papel de pão, de cada 100 cirurgias ortopédicas que você faz, uma você está entrando já para o procedimento com a luva perfurada sem você saber. 61% das luvas perfuradas não foram observadas durante a cirurgia, ou seja, 2/3 de todos os procedimentos cirúrgicos que você fez na sua vida, em algum momento perfurou a sua luva e você não viu. Olha que dado pesado, né? Que coisa importante quando a gente está trabalhando com osteomielite. Ou seja, aquele mecanismo, aquela barreira que existe entre o cirurgião e o paciente pode ser quebrada sem a nossa percepção. Quão importante é o meu preparo anterior a essa barreira? Quão importante é eu não estar pulando etapas no processo de antisepsia? Se eu fizer tudo direitinho, isso vem a ser irrelevante. Agora, se eu lá atrás fiz um processo de antisepsia de maneira inadequada, certamente eu estou carregando bactéria para o meu paciente.
Outro ponto é o manejo do paciente, né? Esse paciente ele precisa ser preparado para a cirurgia séptica, né? O preparo do paciente inclui a depilação de forma ampla, né? E a gente tem que entender que muitas vezes a cirurgia ortopédica é uma cirurgia que a gente começa com uma incisão, né? Muitas vezes a gente tem uma incisão preparada, né? Que a gente fez o planejamento, mas muitas vezes a gente tem que estender essa incisão. Ou seja, a tricotomia ela ampla, ela é fundamental para qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Isso é o básico da técnica operatória, mas muitas vezes a gente se deixa levar por uma pressa ou por enfim, N motivos que fazem com que a gente acabe não preparando esse paciente de maneira adequada, né? E um dos pontos muito interessantes que foi levantado pelo professor Esteban Melli no Congresso Online de Ortopedia que a gente teve, que ele falou exatamente sobre esse tema, quantas vezes você fez ou você teve o trabalho de desinfetar a sua lâmina da sua máquina de tricotomia. Porque aquela lâmina lá fica rodando por pacientes e pacientes e pacientes e pacientes e de repente ela pode ser uma... Quantas vezes você cortou um paciente com uma lâmina de tricotomia? Ela pode ser uma fonte de infecção e a gente não está nem sequer lembrando disso. Porque a gente vai lá, depila um paciente, depila um segundo, depila um terceiro, depila o centésimo e aquilo está só sobrecarregando em cima da máquina. Então, um dos pontos importantes que a gente tem é esse manejo do paciente. A gente tem que levar em consideração cada passo que a gente faz, né? A imagem está mostrando, né, campos operatórios que são descartáveis, né? E eu tenho trabalhado muito com esses campos operatórios descartáveis, mas não é porque ele é descartável que ele pode ser qualquer campo operatório ou qualquer pano operatório, né? Porque esse campo ele tem que ter a absorção dele tem que ser mínima, né? Eu não posso colocar um campo, usar de campo operatório um tecido, quer seja ele descartável ou não, mas que ele absorva muito líquido, né? Porque se eu fizer isso, de novo, aquela barreira entre paciente, entre a parte suja, a parte não preparada do paciente, a parte preparada do paciente, ela se quebra, né? Pontos básicos são a gente evitar ficar tocando na pele do paciente, né? Por mais que a gente tenha preparado tudo isso, a gente ficar tocando com a luva na pele do paciente. E aí você tem, hoje, se discute muito a questão de usar esses campos iodados, né? Como esse que está aparecendo na foto, que é o Ioban, a eficácia desses campos, né? Se realmente vale ou não a pena a gente trabalhar com esses campos, desde que a gente tenha um preparo de forma séptica, esse campo ele passa a ser algo não tão necessário, tá? Mas é fundamental que a gente tenha tomado cuidado com o preparo do paciente. Quando a gente vai fazer uma cirurgia ortopédica, e aí coloquei aqui um exemplo, são N exemplos que a gente pode fazer, né? Placas, fios, fixadores, enfim, né? Hastes bloqueadas, fixadores lineares, fixadores circulares. Eu tenho que dominar a minha técnica cirúrgica. Eu tenho que ter planejado essa técnica cirúrgica antes de entrar em campo operatório. Eu não posso querer descobrir na hora da cirurgia se eu tenho ou não o parafuso que vai ser necessário para o meu paciente. Se eu tenho ou não a placa que vai ser necessário para o meu procedimento. Por quê? Um dos pontos fundamentais e elementares para você controlar a osteomielite é o tempo de cirurgia. O aumento do tempo de cirurgia é um fator, talvez o maior fator, o mais predisponente fator ao aparecimento da infecção. Isso não só na osteomielite, mas nas infecções, nas cirurgias de tecidos moles. E eu não digo que a gente tem que ser rápido na cirurgia, a gente tem que ser preciso na cirurgia. Eu prefiro uma cirurgia de 1 hora perfeita do que uma cirurgia de meia hora que eu deixei tudo pela metade. Então, ter o conhecimento, ter feito o planejamento prévio, saber que eu tenho os implantes necessários para o meu plano A, meu plano B, meu plano C, porque nem sempre a cirurgia acontece da maneira que a gente quer. Às vezes a gente tem que refazer o planejamento no transoperatório, só que refazer não significa sair do zero procurando o material onde é que está, a pinça onde é que está, o implante onde é que está, não tem, né?
acabou a bateria da furadeira, acabou o nitrogênio da minha serra. Isso é algo que gera um espaço, um tempo ocioso dentro da cirurgia, que ele é diretamente responsável pelo aparecimento das osteomielites. Então, quando eu vou fazer uma técnica cirúrgica, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu não posso inventar cirurgia na hora da cirurgia. Eu não posso inventar técnica na hora da cirurgia. Isso aqui, a chance de você ter uma osteossíntese não perfeita, a chance de você ter movimentação no foco da fratura, a chance de você ter perda prematura de implante, a chance de você ter a perda de toda a sua técnica é muito grande. E aí você está levando seu paciente ao risco da osteomielite. Tá? Então, quando a gente entra num procedimento cirúrgico, a gente tem que estar com o plano perfeito. O que eu quero daquela cirurgia? Qual é o meu resultado final esperado? E entre o esperado e o resultado que eu consegui, tem que ser algo muito semelhante. Tá? Quando a gente trabalha com implantes inadequados ou quando a gente trabalha com técnicas inadequadas, muitas vezes a gente chega a resultados como esse, né? Ossos desvitalizados, pseudoartroses infectadas. Então, são situações em que a revisão cirúrgica ortopédica é sempre muito mais complicada do que o primeiro procedimento. Isso é algo fundamental para a gente entender. Eu tenho que ser muito preciso no meu primeiro procedimento. Muitas vezes você não consegue resolver um problema em um procedimento só. Ok, mas desde que eu me propus a entrar numa cirurgia, eu tenho que ser muito preciso no que eu quero construir. A construção da minha osteossíntese, ela precisa ser muito bem executada. Né? Porque quando você vai revisar um procedimento ortopédico, sempre é muito mais complicado de você chegar ao resultado satisfatório. Quais são os sinais clínicos, né, dessa osteomielite? Né? Então, os sinais principais, os sinais mais agudos da osteomielite são a dor, a claudicação, o edema e principalmente a febre. Né? Então, esses são os sinais iniciais da osteomielite. Né? Eu não posso, um paciente que foi submetido à cirurgia ortopédica e que ele está quietinho, que ele não teve um apoio precoce, que ele está com um aumento de volume no membro, que ele está com o membro muito demasiado quente, e principalmente o paciente que está com febre, desconfiem que tem alguma coisa indevida. Né? Os sinais de secreção por conta do teu sítio operatório ou por conta do teu procedimento cirúrgico, eles só vão aparecer alguns dias depois do teu procedimento em si. Né? Então, não deixem passar esses sinais iniciais, principalmente o sinal de febre. Um paciente da cirurgia ortopédica, ele precisa ser revisado constantemente, quer seja pelo proprietário, e os melhores olhos, eu, sendo bem honesto para vocês, eu ainda confio muito nos olhos do proprietário, porque ele conhece o paciente. Né? Não deixem passar qualquer informação que o proprietário te dê de pós-operatório imediato em que as coisas não vão bem. Não deixe o proprietário falar, ele não está muito legal, não, mas daqui 5 dias a gente vai ver esse paciente, daí a gente vê como é que ele está. Não deixe isso acontecer, porque a chance de que daqui 5 dias eu tenha algo bem pior instalado são muito reais. Né? Então, o meu pós-operatório imediato, nesses casos, é importantíssimo. Então, esses quadros de secreção, eles só vão aparecer dias depois do procedimento. Né? E os sinais radiográficos da osteomielite? Esses, então, só vão aparecer quase um mês depois da infecção instalada. Né? Então, fazer um diagnóstico de osteomielite esperando ela aparecer no teu exame radiográfico, isso talvez seja fazer com que algo seja facilmente tratado lá no início, se torne de difícil tratamento lá na frente. Então, os sinais radiográficos, eles são só um fator para confirmar e não um fator para me dar o diagnóstico inicial da osteomielite. Antes do sinal radiográfico, eu tive alguns outros sinais que me levaram a entender que esse paciente estava com uma infecção. Ok?
E aí a gente parte especificamente para o tratamento da osteomielite, né? E aqui a gente vai conversar especificamente da osteomielite iatrogênica, né? Iatrogênica após-operatória, né? Porque é essa que a gente tem aquele receio maior, aquele temor maior de que o momento cirúrgico tenha falhado de alguma forma e você tenha causado essa infecção, né? Então, quando eu vou falar de tratamento de osteomielite, a primeira coisa que a gente tem que pensar é todos os implantes que estão soltos ou que não estão sendo efetivos para aquela osteossíntese, eles devem ser removidos. Porque se eu tenho aquela tríade que a gente conversou, né, que é perda do implante, infecção e absorção óssea, se eu tenho um implante que eu perdi, se eu remover esse implante, porque esse implante é fonte de infecção também, né? E sempre que eu remover um implante, é bem importante, é bem interessante que a gente mande esse implante para a cultura, tá? Esse implante ele faz parte do teu processo de entendimento de qual é a bactéria que está ali acometendo esse paciente, tá? Então, nem sempre vai dar um resultado positivo no implante, mas não necessariamente a gente vai descartar esse implante sem mandar ele para a cultura. Então, o implante é peça fundamental nesse quebra-cabeça do tratamento da osteomielite. E não importa qual foi a técnica que você usou. Tá? Então, se você tem, independente da técnica, nós temos técnicas assim que a gente entende, né, entre aspas, aqui vamos entender, que são técnicas mais próprias para a osteomielite, né? Como, por exemplo, os fixadores externos. Se eu tenho fixador externo que está participando num processo de osteomielite e esse fixador ele está solto, eu tenho área de lise na região dos pinos, né? Como a gente pode ver nesses pinos aqui, vou usar a caneta aqui para a gente mostrar. Então, eu tenho área de lise nesse pino, eu tenho área de lise nesse pino. Então, esses fixadores, esses pinos do fixador, eles estão soltos. Então, se eu tenho todo um segmento que está solto por conta dessas áreas de lise, esse fixador não está mais fazendo o efeito dele. Então, esse é um elemento que faz com que a gente tenha aquela tríade alimentada. Então, independente do tipo de fixação que você fez, independente do tipo de implante que você usou, você tem que remover esse implante se ele não está sendo mais efetivo. Tá? E o implante, por outro lado, né, nós entendemos que quando a gente trabalha com placa, e a gente tem osteomielite com placa, a placa tem que ser removida a todo custo. Não. Uma das coisas que a gente precisa entender, e isso já foi descrito desde de meados de 1970, né, é que a osteomielite só vai ser tratada, e a gente vai falar isso 2, 3 slides para frente, a osteomielite só vai ser tratada quando eu tiver uma osteossíntese rígida. Tá? Então, o primeiro passo do tratamento da osteomielite não é o antibiótico. E não é o antibiótico, principalmente não é o antibiótico de qualquer jeito. O primeiro passo do tratamento da osteomielite é osteossíntese rígida. Então, se o meu implante ele está bem colocado, se o meu implante não tem falha, se o meu implante não tem área de perda, o que a gente vê claramente a diferença entre o implante do lado esquerdo e o implante do lado direito, é que eu não preciso remover o implante. Eu só vou remover o implante se ele realmente está fazendo parte do processo da osteomielite. Eu preciso fazer com que exista uma osteossíntese rígida para que aconteça o tratamento da osteomielite. Vai existir consolidação óssea mesmo na infecção, desde que eu tenha osteossíntese rígida. E sempre que eu remover um implante, eu tenho que colocar outro fazendo essa osteossíntese rígida. É um erro a gente pensar que a gente vai remover o implante, vai fazer um antibiótico, vai deixar por 7 a 10 dias com o antibiótico para depois a gente fazer uma nova técnica. Você perdeu 10 dias no teu tratamento. A grande verdade é essa. E muitas vezes a gente sabe que a remoção de implante não é algo tão fácil, né? Porque às vezes existem reações periostais, não deveria acontecer isso, né? O implante deveria ser inerte por conta disso, mas existem reações periostais que elas encobrem, elas envolvem o implante. Então, a remoção de implante nunca é algo simples, e a gente tem que saber isso.
remover o implante faz parte do tratamento quando esse implante faz parte da osteomielite. Essa é a grande questão. E sempre que eu remover, repito, eu tenho que fazer uma osteossíntese rígida para controle dessa osteomielite. O manejo dos tecidos moles também é algo fundamental, né? A gente entra um pouquinho na osteomielite traumática, né? Deixar o periósteo exposto sempre é ruim, né? O periósteo ele é responsável por 70% da vascularização óssea e a gente precisa dessa vascularização quando a gente quer consolidação óssea. Então, o periósteo exposto sempre é um periósteo desvitalizado. Quanto mais tempo ele ficar exposto, mais desvitalizado ele vai ser, né? Então, trabalhar com os tecidos moles de forma que a gente consiga fazer com salvar esse periósteo, acho que a palavra certa é essa, salvar esse periósteo, eu acho que é sempre muito importante. E aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? A gente tem enxertos, a gente tem o próprio tratamento das feridas a vácuo que podem fazer com que esse tecido exposto seja tratado sem que a gente tenha perda de periósteo. Os sequestros ósseos, né? Sequestros são áreas ósseas que são envolvidas pelas bactérias, né? Esses sequestros na osteomielite, eles são envolvidos, eles estão envoltos pelas bactérias, né? Eles são áreas infectadas e são áreas que elas estão completamente livres. Essas áreas elas não estão dentro do processo de consolidação óssea. Se você abre um tecido que tem um tecido ósseo que tem um sequestro ósseo, esse sequestro ósseo ele pode ser facilmente removido. Por quê? Porque é uma área que já não participa mais do processo de consolidação óssea. Você tem uma área contaminada, você tem um ambiente propício para essas bactérias, porque ele está livre, contaminado, causando contaminação e sem fazer parte do processo da consolidação óssea. Então, esses sequestros ósseos, eles também devem ser removidos quando a gente vai trabalhar com a osteomielite. E, de novo, né, a gente falou das secreções lá no começo, mas essas secreções, elas só vão aparecer dias depois da instalação da osteomielite, mas elas me dão um grande sinal, né, porque eu tenho diferentes tipos de secreções, diferentes formas de secreção, quantidades de secreção, e, na verdade, eu vou entender essa minha osteomielite, muito da minha osteomielite, por essas secreções. Um dos pontos mais importantes que a gente tem que entender dessa secreção é que de nada adianta eu pegar essa secreção superficial da pele, fazer um swab e mandar para o laboratório. Na verdade, eu estou nesse swab, que eu peguei a secreção superficial da pele, eu vou estar levando para o laboratório a bactéria da pele. Não a bactéria, não necessariamente a bactéria que está envolvida com o processo da osteomielite. Então, sempre que eu for levar uma secreção para o laboratório, essa secreção tem que ser feita por eu tenho que fazer uma coleta profunda dessa secreção e não pegar a coleta superficial. Tá? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente secreções mais serosas, elas me dão um sinal melhor e secreções mais purulentas, elas me dão um sinal bem pior do que a gente esperar, né, quando a gente está tratando de uma osteomielite. Então, quando eu tenho uma secreção purulenta como essa aqui, a luz vermelha vai ter sido ligada já há um bom tempo, né? Então, a gente tem que entender essa secreção e entender que a secreção superficial não faz parte do meu processo da osteomielite. Ela só me indica que existe alguma coisa errada acontecendo lá dentro, mas ela não faz parte desse processo. Eu tenho que colher material profundo, do osso ou próximo a ele. Aí sim você está colhendo material que envolve a osteomielite. E aí quando a gente tem um caso como esse, né, que é um caso de um colega, né, esse caso é o caso do Dr. Diego, que ele está participando do processo de mentoria, então a gente está trabalhando em conjunto, né, e esse paciente ele foi atropelado, ele tem exposição óssea, ele tem uma contaminação muito grande e eu preciso fazer com que essa contaminação não vire infecção. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o processo que eu tenho que fazer dentro de tudo isso que a gente já conversou, né? Primeiro, essa limpeza e esse preparo dos tecidos moles tem que ser fundamental, porque eu tenho que diluir essa contaminação.
E um dos pontos importantes quando a gente faz esse manejo de tecidos moles e o próprio manejo do osso, o manejo do periósteo, é que a gente não deve lavar isso com solução iodada ou com solução de clorexidina. Por quê? Porque o iodo e o clorexidina eles podem ser tóxicos, lesivos ao periósteo. Então, eu tenho que preservar muito essa questão de periósteo. Então, a limpeza, a remoção dessa contaminação, dessa carga excessiva de contaminação, ela tem que ser uma remoção mecânica. Ela não tem que ser uma remoção química, ela tem que ser uma remoção mecânica. E aí são litros de solução. Geralmente a gente trabalha com solução fisiológica. São litros de solução fisiológica para que a gente consiga fazer debelar esse processo de contaminação ou diminuir esse processo de contaminação. Né? Então, manejo de tecidos moles, lavar copiosamente, né, e a remoção mecânica dessa contaminação e, de novo, osteossíntese rígida. Então, eu tenho que ter técnicas de osteossíntese para que eu possa continuar trabalhando com esse paciente, continuar trabalhando com o processo de cicatrização dos tecidos moles, e aí, ainda assim, a gente conseguir dar estabilidade a esse osso. Né? A isso a gente chama de contenção de danos. Então, o que é a contenção de danos? É fazer uma osteossíntese rígida, mas que eu possa trabalhar a questão dos tecidos moles, para que a gente tenha preservação do periósteo e diminuição do processo de contaminação. Ou que a gente faça com que não exista a inversão dessa contaminação em processo infeccioso. Então, técnicas, de novo, existem N técnicas diferentes para que a gente possa fazer isso, de forma com que a gente consiga trabalhar com tecidos moles e, ao mesmo tempo, dar a osteossíntese, dar a rigidez necessária para que a gente consiga ter a consolidação óssea. O que passa é que, geralmente, a gente, nesses processos iniciais, a gente faz uma forma temporária de fixação. Né? Então, os fixadores externos, eles geralmente são formas temporárias de fixação que fazem com que a gente tenha tempo para trabalhar esses tecidos moles, né? E depois reverta esse processo, essa forma temporária de fixação, em uma forma definitiva de fixação. Muitas vezes o que acontece é que das formas temporárias de fixação, os pacientes vão evoluindo tão bem, é que a gente mantém essa forma temporária de fixação até a consolidação óssea. Mas não necessariamente isso acontece. Então, uma das coisas que o proprietário precisa ter ciência é de que muitas vezes existe um segundo processo cirúrgico, às vezes um terceiro processo cirúrgico, para a gente fazer com que esse membro que esteja desvitalizado ou que esteja comprometida a sua vitalidade se recupere. Né? Muitas vezes na medicina, pacientes que são expostos submetidos a osteossíntese por conta de fraturas abertas, eles são submetidos a 6, 7, 8 procedimentos cirúrgicos. Na veterinária, a gente tem uma corrida por um imediatismo que nem sempre, quando a gente vai falar de osteomielite, nem sempre a gente consegue chegar a esse resultado. Eu brinco muito da cirurgia de Instagram. Né? A cirurgia no Instagram é aquela que a gente opera e 15 minutos depois parece que o paciente tem que estar apoiando para a gente publicar no Instagram que ele estava apoiando. Na osteomielite, isso vai ser muito difícil de acontecer. A cirurgia na osteomielite, ela passa por o ato operatório na osteomielite, ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem planejado, e muitas vezes a gente tem que planejar em etapas, 2 ou até muitas vezes 3 etapas. Tá? Uma das formas de tratamento, e a gente volta àquela imagem do artigo científico lá que eu mostrei para vocês, uma das possibilidades, uma das dificuldades que a gente tem é fazer com que o antibiótico sistêmico chegue até o local da infecção. Porque muitas vezes esses estáfilos, eles criam aquele biofilme, e o biofilme ele dificulta a presença do antibiótico no local da infecção. Então, existe uma forma da gente trabalhar isso, que é a colocação do antibiótico local. A gente implementa um implante adicional com antibiótico local. Então, normalmente, isso era feito através do polimetilmetacrilato, do cimento ósseo estéreo, em que a gente misturava o próprio antibiótico junto ao polimetilmetacrilato e a gente fazia algumas bolinhas, deixa eu tentar passar um para frente, a gente fazia algumas bolinhas para colocar essas bolinhas junto com no sítio operatório,
para que essas bolinhas, esses beads, eles liberem o antibiótico direto no local da osteomielite. Qual é o problema que a gente tem quando a gente fala desse tipo de técnica? É que quando a gente faz o cimento ósseo, né, o polimetilmetacrilato, e a gente quer colocar o antibiótico, né, associado ao cimento ósseo, muitas vezes o líquido, né, que vai preparar esse cimento ósseo, ele é um líquido mais hidrofílico e o antibiótico ele é mais lipofílico, ou seja, eu não tenho, né, o veículo do antibiótico ele é mais oleoso, ele não se mistura completamente com esse cimento ósseo e faz com que eu não tenha uma concentração adequada de antibiótico no local da ação. Um outro problema é que a gente não sabe ao certo, não existe uma homogeneidade de antibiótico em relação à quantidade de cimento ósseo que a gente está usando. A gente pode ter uma bolinha de cimento ósseo com mais antibiótico, uma bolinha de cimento ósseo com menos antibiótico. Né? Então, uma das formas da gente tentar evitar que isso aconteça é usar o cimento ósseo já com o antibiótico vindo de fábrica. Né? Então, você tem uma uniformidade maior do antibiótico nesses materiais. Mas, ainda assim, a liberação desses antibióticos pelo cimento ósseo não é algo que seja uniforme, não é algo que seja homogêneo, é algo que que a gente possa confiar plenamente no que está acontecendo. Então, uma das formas da gente trabalhar e que a gente consegue realmente fazer liberação local de antibiótico é através desses beads, que estão aparecendo na imagem para vocês. Beads são de sulfato de cálcio, se eu não me engano, em que você tem, de acordo com o fabricante, você coloca o antibiótico na concentração e na quantidade indicada por eles, e aí você coloca nesses moldes, nessa plaquinha, e você faz a confecção desses beads, né, dessas pequenas bolinhas, e você coloca essas bolinhas ali. Então, a liberação de antibiótico por esses beads é muito mais efetiva do que pelo cimento ósseo que a gente está mais acostumado a ver. Tá? Então, essa é uma das formas muito interessantes da gente trabalhar, da gente combater essa infecção no sítio da cirurgia. E o ponto principal, eu acho que aqui a gente chega no auge da nossa apresentação, é a questão da cultura e antibiograma. Né? Porque não dá para a gente trabalhar com osteomielite sem a gente falar de cultura e antibiograma. Esse é um ponto que a gente tem que efetivamente tomar um tempo aqui, porque a gente precisa entender como é que funciona. Né? E a cultura antibiograma, de novo, ela não pode ser uma cultura superficial daquela secreção que está saindo do teu foco de infecção. Né? Ela pode ser feita por agulha fina, né? Uma punção aspirativa por agulha fina. Principalmente, eu gosto muito de trabalhar com a biópsia óssea, então, aquele sequestro ósseo que eu falei para vocês, um fragmento do osso que está comprometido, eu vou encaminhar para o laboratório. Os implantes e um suave profundo, né? São as formas que a gente consegue trabalhar. Né? Então, a gente volta àquela imagem que eu falei para vocês, né? Das formas da bactéria se multiplicar, né, se agregar e se multiplicar numa osteomielite. Então, ela pode se multiplicar por abscesso, ela pode se multiplicar por adesão ao osso, ou ela pode se multiplicar por adesão ao implante, né, formando aquele biofilme. Então, eu tenho que me precaver de que eu estou levando todo esse material, ou todas as possibilidades para o laboratório. Tá? Então, um suave profundo, o meu próprio implante e a biópsia óssea são bastante interessantes. Uma das formas da gente fazer biópsia óssea, né, isso é muito comum na oncologia, mas é o uso da agulha de Jamshid, onde a gente leva alguns taruguinhos do osso, né, para o laboratório. A gente faz a punção, né, e a gente pega um pedaço desse osso comprometido e a gente consegue mandar isso para o laboratório. Então, esse é um ponto importante. Ou a biópsia óssea, né, de fragmentos ósseos da própria cirurgia, né, ossos desvitalizados, quando a gente tem o processo cirúrgico para remoção do implante, a gente já vai conseguir colher esses materiais muito mais facilmente. Né? E aí entra um ponto importante que a gente desconhece. Né? Isso aqui já é
bastante comum, né, quando a gente fala de osteomielite nas palestras que a gente vê fora do Brasil, mas aqui no Brasil muita gente desconhece o que é concentração inibitória mínima. Quando a gente faz a cultura, né, a gente manda esse material para a cultura e a gente pede antibiograma desse material, vem lá um monte de antibióticos e os resultados resistente, intermediário ou sensível. Né? Mas daqueles todos, qual é o antibiótico que realmente eu vou escolher? Né? Porque escolher no aleatório, muitas vezes a gente vê que não é o efetivo. Né? Então, a concentração inibitória mínima é aquela menor concentração, o menor gradiente de concentração que o antibiótico é efetivo contra aquele paciente ou contra aquele micro-organismo. Né? Então, como a gente vê aqui na imagem, essa é uma imagem da internet, né? Da esquerda para a direita, diminui-se a concentração do antibiótico e a partir do momento que ele está em amarelo, é onde aquele antibiótico não foi efetivo para combater aquele micro-organismo que foi encaminhado para a cultura, que cresceu na cultura e que você está fazendo um antibiograma. Tá? O próprio site do laboratório, né, vocês vão ver, ele trata, né, o VTEX, ele trata essa parte de concentração inibitória mínima com muito cuidado. Então, o próprio site do laboratório tem toda uma explicação a respeito de como é feita essa parte de concentração inibitória mínima. Vou mostrar um caso que eu estou atendendo agora, né, de uma paciente que chegou com uma pseudoartrose infectada, a gente já vai conversar sobre ela, e eu mandei o material para a cultura e antibiograma e olha só como vem, né? Então, toda a parte ali em vermelho, então isso é facilmente visualizado, porque toda a parte ali em vermelho é a parte de resistência, a parte em verde é a parte intermediária e a parte azul é a parte sensível. Então, quando a gente tem ali aquela linha amarela cortando um dos pontos, me indica que aquela concentração entre sensível e resistente que está aparecendo ali do determinado antibiótico que foi testado, em que parte ela é realmente resistente, em que parte ela é sensível. Ou seja, para esse caso em específico aqui, o único antibiótico que foi sensível foi a vancomicina. Tá? Mas se eu tivesse mais de um antibiótico, né, que tivesse dado sensível, eu consigo, entre os 2 ou 3 ou quantos antibióticos forem, apresentarem resultado de sensibilidade, qual é aquele que tem a sensibilidade com a menor concentração. Então, eu posso usar o antibiótico mais adequado, não só por ser sensível, intermediário ou resistente. Eu posso, dentre os sensíveis, eu posso ver qual é o melhor antibiótico para usar para aquele paciente. Então, a parte da concentração inibitória mínima é fundamental hoje para a gente tratar esse paciente da osteomielite. Eu acho que, a partir do momento que a gente tiver isso como rotina, a gente os nossos resultados vão ser completamente diferentes do que a gente tem hoje. Tá? Então, aqui está o site do laboratório, que eu falei para vocês, que tem essa parte de explicação da concentração inibitória mínima, né? Todos os detalhes que vocês quiserem, vocês podem ver lá no site ou com o pessoal do laboratório. Tá? E para terminar, vou mostrar esse caso que eu falei para vocês. Então, é o caso que eu estou tratando agora, né? É uma pseudoartrose infectada, né, de um paciente que ele foi submetido a uma osteossíntese com fixador externo. Ele ficou por muito tempo dentro da própria clínica sendo tratada, né? E como esse fixador ele não deu a estabilidade necessária para a consolidação óssea, ele foi o foco da infecção. Né? Então, quando nós fomos fazer o procedimento cirúrgico, nós vimos essa pseudoartrose infectada, encaminhamos o material para o laboratório e o resultado foi exatamente aquele que vocês viram. Né? É uma bactéria do que a gente chama de superbactérias, né? Da MRSA, ela é resistente à meticilina. Ou seja, é uma bactéria que, nesse momento, só a vancomicina vai ser efetiva para tratamento. E nessa parte, quando a gente fala de osteomielite, a gente tem que ter o arsenal de guerra muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque nós estamos acostumados a cefalosporinas, enrofoxacinas e não muito além disso, né? Penicilinas e acabou. Tá? Então, nós temos que ter em mãos um arsenal de guerra bem diferente, né? Que passa por clindamicina, que passa por imipenem, que passa por amicacina, que passa pela vancomicina. E são antibióticos que a gente não pode usar de rotina.
A gente não pode causar resistência bacteriana por um uso indevido, indiscriminado desses antibióticos. Ah, mas o meu antibiótico vai vencer. Não tem problema. Ele vai vencer e ele vai ser devidamente descartado. Não é porque ele vai vencer que eu vou sair fazendo clindamicina ou imipenem em qualquer pós-operatório de qualquer paciente, porque aí eu crio resistência a esses antibióticos também. Então, eu tenho que ter discernimento na hora do tratamento. Esse é o ponto fundamental quando a gente fala de osteomielite, né? Então, sumarizando tudo o que eu falei para vocês, né, na noite de hoje, e eu espero que não tenha corrido demais e ao mesmo tempo, tenha passado, tenha transmitido a informação. As osteomielites, elas podem ser hematógenas, traumáticas ou iatrogênicas. A gente conversou mais sobre a iatrogênica. A consolidação óssea, a gente deve remover o implante. O diagnóstico precoce é fundamental, fundamental. Eu tenho que ter uma intervenção agressiva, não posso ficar esperando para ver se a osteomielite vai realmente se instalar ou não. A minha intervenção tem que ser agressiva, tem que ser imediata. Prevenir é o melhor remédio, e eu acho que vocês, todos nós, na verdade, ortopedistas, cirurgiões de maneira geral, nós devemos revisar tudo o que a gente faz em termos de antisepsia, porque esse é o caminho de evitar uma osteomielite iatrogênica assim, desde a lavagem das mãos, o material que a gente usa, nossa sala de cirurgia, enfim, tudo, né? E se eu for tratar de um paciente com osteomielite, eu devo obrigatoriamente fazer cultura, antibiograma e concentração inibitória mínima, porque isso é o que vai me dar o norte. Não é porque eu tenho osteomielite que eu vou sair dando clindamicina ou amoxicillin-clavulanato, ou enfim, um antibiótico que eu acho que me vem à cabeça porque alguém me ensinou que aquele antibiótico é mais usado na osteomielite. Quem vai me dar essa resposta é a cultura. Ok? Queria agradecer imensamente, de novo, Helena, muito obrigado. Douglas, obrigado pelo convite. Chu, obrigado a vocês três pela parceria. A Patrícia, que está aqui direto comigo aqui em Curitiba. O pessoal lá de Balneário, que eu também tenho um contato direto com o laboratório. Quero deixar aí os meus canais de comunicação, né, o site, o e-mail e o programa de mentoria. Para quem tiver interesse e quiser conversar mais comigo, fica à vontade. Helena, mais uma vez, obrigado. A palavra é sua. Então, doutor, nossa, nós estamos quase caindo, tá? Vamos voltar, porque tem um monte de perguntas para ti. A gente está ficou muito feliz com essa tua aula, com esse teu show, porque foi um show, tá todo mundo super elogiando, e realmente é muito bom ter profissionais tão bons e tão competentes como você perto da gente. A gente só tende a ganhar. Eu, dentro do laboratório, que recebo um monte de amostra, bactéria, aprendi horrores de coisas contigo. Isso foi maravilhoso. E a gente está assim, eu, em especial, estou lisonjeada de estar aqui hoje, de ter aprendido tanto contigo e por tu teres aceito esse convite com a gente, de estar aqui conosco e falando e dividindo esse conhecimento todo. Ainda quero dizer o seguinte, quem tem oportunidade, quem quiser, por favor, aproveitem essa super mentoria que o doutor Alexandre está fazendo, essa super novidade, Ortopedia 360, fornecendo mentoria para nossos colegas veterinários, para quem quiser. Por favor, aproveitem, porque não dá para perder tanto conhecimento assim. A gente tem que sugar o máximo que puder e estar sempre dividindo isso que a gente espera da medicina de veterinária de excelência. Voltamos agora com a doutora respondendo as perguntas. Então, não se esqueçam dessa super novidade, doutora Alexandre, a mentoria Ortopedia 360, que está aí, que é um canal forte que vocês vão ter com um super veterinário para estar ajudando nas complicações. Com certeza vão ser os pepinos grandes e até os simples para ajudar. Então, assim, não quer falar um pouquinho mais para a gente sobre essa mentoria, doutor? Obrigado, Helena, por me dar essa oportunidade. Então, na verdade, a mentoria ela surgiu, né? A ideia da mentoria ela surge porque sempre acontece para mim também, né?
A parte mais gostosa de você fazer uma residência, de você trabalhar com várias pessoas, é você conseguir conversar com as pessoas e você conseguir compartilhar as suas ideias, as técnicas que você entende ser as melhores. Então, é muito enriquecedor quando você tem uma pessoa do teu lado que pode te ajudar, né? E quando a gente está sozinho, trabalhando na rotina, quer seja como cirurgião volante, quer seja como dono de um estabelecimento, consultório, clínica, hospital, enfim, muitas vezes a gente fica preso à nossa individualidade, né? A nossa individualidade como administrador, como cirurgião, como a rotina, enfim. Então, a mentoria ela surgiu como uma ideia de justamente eu poder estar do lado de quem quer compartilhar isso, né? De eu poder planejar os procedimentos cirúrgicos junto com a pessoa e após a execução desse planejamento cirúrgico, a gente vê nos resultados, quer seja como o raio-x pós-operatório, vídeos, enfim, toda a possibilidade de documentação que o veterinário me encaminhar, a gente vai discutir o resultado dele. Então, na verdade, é colocar a minha experiência em favor do trabalho do colega. É um serviço super profissional, né? Eu não estou dando dica de como fazer. Né? É diferente de você bater um papo no Instagram ali, ó, o que você acha desse caso? Aí você fala lá o que eu acho desse caso. Na mentoria, não. Na mentoria, eu vou fazer todo um planejamento em cima dos implantes que o colega tem, discutir o caso com ele vai ter aulas, ele vai ter discussão de caso clínico. Então, assim, é uma série de situações que vão fazer com que os resultados deles, com a evolução deles, seja muito mais rápida, na verdade. Então, vamos lá. Vamos para as perguntinhas, então? Vamos lá. Vamos lá. Quiz. Vamos lá, quiz. Vamos lá. Aí tem Badani Vete, perguntou. Você toma algum cuidado em relação ao tipo de cirurgia no centro cirúrgico? Tipo, um intervalo mínimo entre os procedimentos? Ou deixa o mais sujo para o final? Quais são os cuidados que tu costumas ter com as cirurgias? Hoje eu tenho a vantagem aqui de Curitiba, a gente conseguir trabalhar com 3 salas de cirurgia, né? Então, eu tenho uma sala de cirurgia de tecidos moles, uma sala de cirurgia para odonto e uma sala de cirurgia para ortopedia e oftalmo. Né? Então, as cirurgias mais limpas a gente coloca numa sala, as cirurgias um pouco mais sujas na outra, e a cirurgia contaminada, a cirurgia do odonto, a gente coloca em uma outra sala. Então, essa é uma grande vantagem que eu tenho nesse quesito, né, de separação das cirurgias. Mas, com certeza, se eu pensar num único bloco, como é o meu centro lá de Balneário, por exemplo, eu tenho uma única sala de cirurgia. Sem dúvida alguma, as cirurgias mais limpas elas vão ser primeiro, as cirurgias mais contaminadas elas vão ser depois, e o intervalo entre uma e outra é para a limpeza do centro cirúrgico. Então, eu não posso trabalhar com cirurgias na sequência sem eu ter uma limpeza e desinfecção do centro cirúrgico. Agora, um dos pontos importantes, fora isso, né, porque esse é um manejo importante, né, obrigado pela pergunta, ótima pergunta, mas também qual é o teu fluxo dentro do centro cirúrgico. Né, porque eu tenho que levar em consideração, eu tenho que tomar o cuidado de ter uma área limpa e de ter uma área suja e não ficar transitando de área limpa para área suja ou não ficar tendo fluxo de pessoas que não tem nada a ver com o teu procedimento cirúrgico entre área limpa e área suja. Quem entrou no bloco está no bloco, quem não está no bloco não vai ficar botando a cabeça, não vai ficar abrindo porta, não vai ficar... Não é esse o foco. Né? Quando a gente tem uma sala de cirurgia, tem que ser isolada. E ela tem um porquê ser isolada. Né? Então, a sequência da cirurgia, sim, e o cuidado com quem transita nas cirurgias também. Deixa eu só, desculpa, Helena, concluindo o meu raciocínio, a gente faz prótese de quadril aqui, né? Artroplastia total de quadril. E quando vai ser uma artroplastia total de quadril, Deus nos acuda, porque assim, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, o paciente tem que ser preparado 2 horas antes, tem que tomar todo cuidado. A minha briga é para que toda santa cirurgia seja como se fosse uma prótese total de quadril. Porque se eu tiver esses cuidados, certamente o meu paciente vai ser muito beneficiado. Muito beneficiado. Com certeza. Bom, próxima pergunta. Doutora Débora Calado, ortopedia, pergunta o seguinte. Alexandre, pode nos dizer que o fixador externo linear caiu por terra como tratamento para fraturas abertas, pelo menos grau 1 e 2? Obrigado, Débora, pela pergunta. Obrigado por você estar aqui com a gente. Um beijão, saudade de você.
Na verdade, assim, o fixador externo, ele não é a única forma de tratamento dessas fraturas, né? Quando a gente fala de manejo de fratura aberta, essas fraturas abertas de grau 1 e grau 2, a gente consegue trabalhar, inclusive, com implantes internos, né? Desde que tomado o devido cuidado, mas não necessariamente eu posso dizer que ele caiu por terra. É uma das possibilidades de tratamento, né? Eu gosto de olhar o fixador externo hoje como um tutor, e um tutor ele é muito mais usado para fraturas em que você prevê uma micromovimentação no foco da fratura, num conceito mais biológico de osteossíntese, do que efetivamente falar assim, ó, toda fratura aberta tem que ser trabalhada com fixador externo, né? Então, esse conceito sim caiu por terra. Agora, dizer que o fixador pode ser usado em fratura de grau 1 e grau 2, dependendo da fratura, mas não necessariamente seja a única forma de osteossíntese. Espero ter te respondido. Então, vamos lá para a próxima. Aqui, Ortho Science Vet. Você não prescreve antibiótico pós-operatório nem em cirurgia de TPLO ou artoplastia de quadril? Olha, você vai me chamar de louco, mas não. Não, eu não gosto de antibiótico pós-operatório. Não tem necessidade de você usar. A cirurgia ortopédica tratada como uma cirurgia limpa, em que você tem um manejo profilático, antibiótico profilático, que você faz a tua profilaxia a cada hora de cirurgia, que você consegue fazer um procedimento cirúrgico, um ato cirúrgico num tempo adequado, num tempo sendo rápido, sendo preciso, você não necessariamente precisa de antibiótico de pós. Então, aquilo tudo que eu falei passa pela lavagem da mão. Então, revisão do procedimento de lavagem de mãos, revisão de qual luva você está usando, de se vai usar uma luva ou duas, revisão do teu pijama cirúrgico, né? Não entrar com a roupa que você está andando na rua para dentro do centro cirúrgico, usar um pijama que você está só dentro do centro cirúrgico, o teu avental cirúrgico ser um avental adequado, gorro, máscara de maneira adequada, isso tudo faz com que você não precise. Agora, se eu ainda tenho uma sala de cirurgia que ela tem um corredor que vai dar direto na recepção, se eu tenho que fazer a antisepsia na pia do banheiro, que é o mesmo banheiro que o cliente usa, isso tudo acarreta em contaminação no meu paciente. Então, o que eu quero chegar, o que eu quero dizer é que o antibiótico não substitui boas práticas de antisepsia. Essa é a grande questão. Quando eu chegar às boas práticas de antisepsia, o antibiótico ele vai ser supérfluo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Diego mandou uma mensagem aqui. Diego faz parte da mentoria. Aquele caso que eu mostrei era caso dele. Cara, top teu caso, parabéns e show de bola, tamo junto. Pois é, ele super elogiando a mentoria, dizendo que a mentoria foi ótima, que está sendo a melhor coisa que aconteceu para ele. Vamos lá, aqui, ó, médica veterinária Patrícia Rodrigues perguntando se deve se lavar o sítio da infecção com antibiótico. Você lava com antibiótico o sítio da infecção? Não, eu não lavo com antibiótico. Eu uso só solução fisiológica, remoção mecânica. É lavar copiosamente de forma estéril com solução fisiológica. Eu não ponho nada químico dentro dessa lavagem. Eu lavo somente com solução fisiológica. Aí tem uma outra aqui. No pós-cirúrgico de pacientes de osteossíntese aberta para colocação de placa, é normal ocorrer alguma secreção pela linha de incisão ou, via de regra, não é para ocorrer nenhum tipo de secreção? Via de regra, a gente não espera secreção de cirurgia ortopédica, né? Se você tiver tudo bem, com o uso adequado de anti-inflamatório, uma técnica cirúrgica perfeita, um bom trabalho de tecidos moles, via de regra não é para você ter nenhum tipo de secreção, né? A gente já falou naquela questão, né, de 1 milhão de bactérias por grama de tecido, né, considerado infecção. Se você usa um implante, um fio multifilamento inabsorvível, você diminui isso para 10 a terceira, ou seja, 1.000 bactérias por grama de tecido já causam infecção. Ou seja, se eu estou tendo algum tipo de secreção, é porque algo no meu trajeto ou no meu ato operatório ainda não está perfeito, né? Então, o ideal é a gente não ter secreção de pós-operatória de cirurgia ortopédica. Seguimos, temos várias aqui.
Professor, o tratamento da superfície dos implantes seria uma opção para tentar evitar formas biofilme na superfície do implante e osteomielite? Não sei se ainda pode mandar perguntas, né? Pode sim, pode mandar. Pode, fique à vontade, manda a pergunta que vocês quiserem. Na verdade, isso foi uma pergunta, ótima pergunta, isso aí foi uma pergunta que foi estudada. Existem empresas que fazem esses implantes com uma camada de um material que, em tese, é bactericida, né? Mas hoje se vê que o resultado disso é muito pobre, é ineficiente. Por quê? Justamente por aquilo que eu comentei lá durante a live. Se você tem um paciente que você não necessita de antibiótico, não necessita de uma cobertura antibiótica, com 5 dias de pós-operatório você já está criando resistência bacteriana no intestino desse paciente. Então, se eu não necessito utilizar esse antibiótico no local, não tem por que eu ter esse implante com antibiótico. Tem alguns fabricantes que vendem esse implante com esses elementos bactericidas, né? Mas não necessariamente isso é algo que dê um resultado efetivo. Vamos ver aqui. Solução de Ringer para lavar o sítio da infecção. Pode ser? Pode. Algo não químico, algo pode ser o Ringer, pode ser o fisiológico. O importante é que seja muito e que seja copiosa, que seja profusa essa lavagem para que a gente dilua essa concentração bacteriana. O que eu não uso é química, é iodo, é clorexidine, é antibiótico. Eu não coloco nada com essa solução que eu estou usando. Bom, vamos fazer o seguinte. Resto das perguntas a gente manda para o doutor, ele vai respondendo conforme, ou as pessoas podem procurar você para tentar, de repente, uma mentoria também, que eu acho que é bem legal, eu acho que é bem importante. Eu estou assim, achando o máximo isso. Pena que eu não sou ortopedista, senão eu já ia me inscrever também, né? Não, mas é muito legal, tem sido muito bacana, porque isso também me coloca em contato com colega de Manaus, colega de Bagé, colega de Curitiba, do interior do Paraná, de São Paulo, do Rio, enfim, tem muita gente que está procurando e são muitas realidades. Para mim também é um aprendizado, é um crescimento gigantesco. Eu estou adorando essa parte do mentoria. Com certeza. Bom, mais uma vez só tenho a agradecer, foi um show de bola essa tua aula. Tenho certeza que a galera adorou e que super curtiu. E quem sabe, né, uma próxima a gente vem com um novo tema, o doutor Alexandre de novo nas palestras com a gente. Tenho certeza que essa parceria é uma parceria que só faz crescer. De anos e que vai demorar muito tempo para a gente separar. A gente vai ter muita coisa junta vai ser interminável, a grande verdade é isso aí. Pessoal, só para encerrar, eu queria deixar aqui meu agradecimento, né, ao Vitex, Douglas, Helena, Chu, enfim, toda a equipe. É muito gostoso, muito bom trabalhar com vocês. Esse convívio nosso que já vem de alguns anos, que já era anterior ao próprio CIEV, a própria parceria comercial que a gente tem, para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês. E pessoal, quem está acompanhando ainda, não esqueçam, pelo amor de Deus, a gente tem que tornar isso rotina, concentração inibitória mínima. Façam isso, façam desse uso a arma de vocês contra a osteomielite, porque isso faz muita diferença. Okay? Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, obrigada. Lembrando que no próximo encontro vai ser amanhã com o Dr. Rodrigo Rabelo. Ele vai falar sobre Escherichia coli, Pseudomonas ou José Maria. Então, vamos assistir amanhã essa palestra do Dr. Rodrigo Rabelo. E mais uma vez, obrigada. Quem não segue o Dr. Alexandre, por favor, não deixem de seguir, porque vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Alexandre, muito obrigada. Valeu. Um beijo bem grande, foi sensacional. Obrigadão. Obrigado, galera. Valeu, um abraço a todos.